Eu sou de Pau-Sul, né, da zona rural de Pau-Sul, com orgulho. Sou filha de um Santa Cruzense, Tá. então tem ali também, É mas bem pertinho. assim, bem da terra, bem É. minhoca da terra, né? Então, um Santa Cruzense com uma família de Pau-Sul. Sul. Então, minha mãe de Pau-Sul, meu pai de Santa Cruz, se casaram, mudaram para Pau-Sul. Sou de uma família bastante tradicional, que é os Aham. Igreja, os Igrejas, que é uma família de políticos, né? De Aham. Pau-Sul. Minha avó é Coalhato, que também é uma família tradicional São daqui de Ourinhos, vinhos. né? E de Santa Cruz também. E Carmagnani, que é também uma família tradicional de Santa Cruz. Ah, Então, é misturou. daqui mesmo, é uma cria da região. A Aham. Renata vem daqui, mas eu fui pro mundo, né? Então, eu voltei a morar aqui há 2 anos. Tá. Mas eu passei mais de 20 anos fora da minha região. Então, fui a Aham. São Paulo, morei em vários lugares, me formei em outros lugares. Aqui, sou filha de uma mulher, que já fez assim, já tem um olhar para educação muito Apurado. maturado, Aham. e de um pai também que já teve a felicidade de ter um diploma universitário. Então, Itália. eu já venho desse berço, né, de privilégio de ter um pai e uma mãe que já tiveram acesso A cultura, a informação, ao ensino enfim. superior. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha formação, né? Então, ter pais que entendiam que estudo e formação acadêmica é hiper relevante, né? Então, isso foi uma grande felicidade para Tá. mim. Eu acho que isso... E que me deram todo o arcabouço possível para eu desenvolver essas habilidades, assim, hoje. Mas quando menina, assim, aí você sai de Pau Sul para estudar? Olha, eu Ou você vivi numa estuda aqui? fazenda, eu Tá. vivi numa Aham. fazenda e eu desenho, dona, a vida inteira, assim, eu não me lembro de ser uma pessoa no mundo e não estar desenhando e Desenhando alguma pintando. coisa. Eu acho, já falei até antes para você da gente entrar no Aham. ar, É. eu acho que é dom, né? Eu acho que existe o dom, né? E é engraçado que para as artes é uma coisa importante ter o dom, né? Tanto para as artes musicais. E eu me lembro desde criança de desenhar na fazenda, de brincar, de pegar aquele monte de flores, fazer umas misturinhas assim, ó, e tentar pintar no papel para ver se ficava da mesma cor, Aham. né? De fazer uma alquimia. Já bem, bem pequena. E aí eu saí com 14 anos, eu fui embora para Tá. São Paulo, já muito cedo. Fui estudar em um colégio lá, um colégio mais forte que tinha na minha região, do que tinha aqui em Aqui. Pau Sul. Enfim, Aham. fui morar fora. Em São Paulo, fui morar praticamente sozinha. Nossa, Meus novinha. pais, eles tinham muita fé em Por mim, quê? viu? E aí, estudei numa escola de padres em São Aham. Paulo, uma educação bastante tradicional, Não, rígida. bem rígida, mas muito puxada. Tive a felicidade de passar no vestibular, que fiz marketing. Ah, tá. Comecei minha trajetória acadêmica fazendo marketing na Escola Superior de Propaganda e Propaganda. Marketing. Aham. Porque, veja, eu não sei, assim, então isso a gente tá no começo dos anos 2000. Não tinha, assim, a internet como tem hoje, sabe, Sim, Dona? sim. Então, Tava engatinhando, né? tava engatinhando. Eu tenho 38 anos, né? Então, Aham. pra situar um pouco, sou de Sim, 84. Então, a internet era discada ainda, sabe? Não sim. tinha tanto acesso. Então, olha, quando eu escolhi o meu curso universitário, eu não sabia que era possível a gente ser artista de carreira, que isso era uma profissão, Ah, tá. né? Eu achava que o máximo que eu poderia chegar de ter uma profissão criativa era publicidade e propaganda. Que era o caminho lógico, é o que Que era o tinha caminho ali meio formal. lógico. E ao mesmo tempo, aqui no interior você não tem muito equipamento de cultura, né? Tá. Então, eu não tinha muito acesso, assim, a museu, a conhecer artistas que eram profissionais da área mesmo. Eu fui viver isso em São Paulo, né? Que eu entrei a primeira vez no Museu de Arte Contemporânea. Mas eu achava que artista é aquelas pessoas que ficavam, que eram mortas. Entende? Eu não tinha, né, uma... Até porque minha família é da agricultura, né? Então, Tá. assim, eu lembro de um tio meu falar, quando é que você vai se casar, né? Você com 18 anos. Aí eu falava, eu quero casar com alguém da cultura. Ele falava, só se for de milho, de soja, de cana. Porque não tinha. Não. Então,
Entrei na faculdade de marketing, fiz 3 anos de marketing. Tá. Mas ali na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade. Nossa, muito Então, era novinha. muito jovem. Aí só que lá eu entendi que artes plásticas era uma profissão viável. Aham. É engraçado falar isso, né? Mas sim, eu não sabia, né? Que artes plásticas era um trabalho, que isso era uma profissão, que existiam artistas contemporâneos fazendo instalações, né? A faculdade me abriu o olho para esse lugar, né? E eu consegui, né, convencer os meus pais ali que eu deveria trocar de faculdade, mas bem, assim, eu tive muita oportunidade, né, de fazer Sim. esse caminho, um caminho que foi feito com muita ajuda mesmo da minha família e dos meus pais. Então, Tá. eu falo, quando você tem um dom, assim, você tem um filho que tem um dom, você tem que dar sustento, né, para Sim. aquilo poder ir, à medida que você pode, né? Aham. Então, com o apoio da minha família, eu entrei na FAAP, que é uma excelente escola de Sim. artes plásticas. É uma escola muito tradicional de artes plásticas em São Paulo, né? Aham. Acho que ela e a ECA são as melhores universidades de artes plásticas de São Paulo. Acho que as grandes referências no Brasil, né? Tem muitas outras, né? O UFBA, o FRJ, tem muita faculdade boa, boa. né? Mas talvez naquela época, no idos dos anos 2000, Despontavam ali, né? despontavam ali, porque, enfim, também a cena paulistana é uma cena muito rica, né? E isso existe mesmo, né? Agora existe, assim, um pouco sair disso, mas ainda é o eixo que tem, né? Um mercado mais forte, né? Ainda hoje. Sim. Nessa situação da faculdade, aí você já começa a despontar dentro dessa questão do teu dom, da tua vocação, enfim. Ali você se acha. Ali eu me acho e começo a estudar história da arte, Tá. né? A ter contato com o que acontece na faculdade de artes plásticas. Talvez as pessoas não saibam o que um artista estuda, né? É interessante. A gente vai ter um eixo teórico, Aham. né? Que é história da arte, estética, filosofia, sociologia, porque é humanidades, e tem o eixo prático, Tá. né? Que são as oficinas de pintura, oficinas de cerâmica, oficinas de madeira e todo o arcabouço, né? Que um artista plástico. Plástico. Por que plástico? Porque vai trabalhar com os materiais, né? Ah, entendi. Né? E visual, porque você trabalha com estética, né? Tá. Então, é por isso que a gente fala artes plásticas, artes visuais. Mas eu, como eu falo, eu sempre tive muita sorte, assim, porque eu tenho uma mãe que é apaixonada pela França e que me levou para conhecer Paris quando eu tinha 12 anos. Olha o privilégio, né? Uhum. Aí eu falei, vou morar aqui. E assim, eu sou ariana com ascendente em Sagitário. Você já vai mesmo, A né? pessoa que é ariana com ascendente em Sagitário é praticamente assim um trem desgovernado. Você vai falar que você quer fazer uma coisa, você vai fazer. E eu falei, vou morar em Paris. Aí eu fui morar em Paris. Com 3 anos de faculdade de artes plásticas, apareceu uma oportunidade, uma bolsa na École des Beaux-Arts de Paris. Larguei a faculdade pela segunda vez. Minha família não estava acreditando, porque, poxa, 2 faculdades... É muito privilégio, né? Mas essa faculdade na França eu não pagava. Ah, tá. É pública. Uhum. Então, eu passei na escola pública, que é a École des Beaux-Arts, e em Paris fiquei 5 anos. Já ensino superior lá. Ensino superior. Eu terminei o ensino superior lá e o mestrado. Depois eu fui convidada a fazer o mestrado. Que legal. Fui morar em Paris com 22 anos, voltei de Paris 5 anos depois. E essa experiência lá? Porque assim, eu tive a oportunidade de ir para Paris 2 vezes, né? É outra coisa, assim, infelizmente, a grande maioria do nosso povo não tem essa oportunidade. Óbvio que hoje a internet dá um pouco de chance de você conhecer um pouco mais as culturas de fora, mas ver de perto, né? Entrar no Louvre é um negócio assim surreal, né? Assim, para quem gosta, obviamente, né? Tem amigos meus que vão para lá para ir na Champs-Élysées ver coisa para comprar ou enfim, mas as coisas assim, é um museu a céu aberto, né? Paris é um negócio de louco ali e tal. O que foi para você esse período? E assim,
Você se preparou, a coisa do idioma, aprendeu, foi na raça, enfim. Não, eu aprendi, eu me preparei, eu sou muito focada, assim. Eu queria muito estudar lá. Eu sabia da decalagem que tinha de história da arte, né? Porque veja, você vai ver a Mona Lisa. Sim. Gioconda. É isso. E aí você vê num livro de história da arte, que é pequenininho assim, ó. Isso. Você não tem noção um pouco, né? Porque a obra ao vivo, ela tem profundidade, ela tem textura, ela tem tamanho. E tudo isso influencia Muito. na percepção da obra. E eu fui estudar numa escola, que é uma escola que tem 300 anos de história, né? A Beaux-Arts. O que mais me impressionou quando eu cheguei em Paris é o seguinte, bolsista do governo francês. Aqui no Brasil, eu tinha um lugar, eu entendia certas coisas. Cheguei lá, eu era uma mulher latino-americana, com outra relação com o espaço, bolsista. Eu entendi várias coisas, assim, quando eu cheguei na França. Principalmente que lá eu não era branca, por exemplo, que lá eu era uma mulher latina. Comecei a entender, olhar o Brasil de fora, né? Entender o que era meu e o que era, de repente, decolonizar mesmo o olhar. É uma palavra que está na moda, mas existe um olhar, né? Esse distanciamento, né? E muito importante de se perceber como sul-americano. Ali te tirou da zona de conforto? Porque quer queira ou não, você está no Brasil, no teu idioma, uma situação familiar muito confortável e tal. Lá é aquilo que você está falando, esse desenho que você está dando. Tira da zona de conforto. Em Paris, eu fui garçonete, fiz um monte de coisa. A cidade é um perrengue, porque as pessoas falam, é muito bonito, mas assim, os apartamentos são velhos. O francês é um povo que não é exatamente receptivo. Eu não tinha passaporte europeu, então eu tinha que ficar pegando. Enfim, várias histórias, assim. Mas valeu cada minuto. Porque a oportunidade de estudar numa escola daquela é fantástica. Mas veja, eu ganhei bolsa, né? Você vê como é que as coisas são. Na verdade, não sou somente eu que ganhei, né? Isso é política de Estado, sabia? Que o governo francês, ele fornece 25% de bolsas de estudo para estrangeiros. Não sabia. Pois é, por quê? Porque é uma maneira de dominação cultural. Levar a galera de lá, formar... E depois mandar a galera embora. Entendi. Isso, na verdade, foi uma troca, entendeu? Entendi. Porque a base de formação é a base narrativa, é uma base colonial, é uma estratégia colonial. É interessante, né? A gente tem que começar... Isso, olha a importância da cultura. Sim. Porque os caras sabem que se te derem uma bolsa, você vai lá, você vai aprender tudo com eles, e aí eles vão estar fazendo é aquilo que você falou. Uma culturazinha ali colocada. O ponto de cultura é tão estratégico para eles que eles disseminam, trazendo as pessoas de fora para aprender e entender como eles pensam. Né? O que a França mais exporta? Luxo e cultura. Luxo e cultura. Né? Então, assim, eles precisam investir nisso. E eu acho que isso deveria ser política pública de todos os países. Que é aquela história de identidade nacional. Exatamente. Eles têm muito forte a identidade nacional deles nesse alicerce cultural. E eu acho que aí você teve essa percepção lá. F3 Comunicação e Design, estúdio para podcast.